Abra comigo em Isaías capítulo 45. Isaías 45. Isaías 45. Isaías 45, versículo 22. Diz assim: Deus, o Senhor, dizendo: olhai para mim e sede salvos, vós e todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Outras traduções: olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sedes salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Deus Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Tu ocupa o lugar máximo, a autoridade máxima do universo, e todos te devem honra, glória e louvor, porque Tu dominas sobre tudo. E nessa noite, vamos a Ti, carentes da graça, da ação soberana, sobrenatural do Teu Espírito, para que pecadores sejam salvos, e para que salvos sejam confirmados em Cristo, em um tempo escuro de trevas, em um tempo de engano religioso, apostasia, e das nuvens da ira divina trovejando sobre a terra. Se compadece, Senhor, do Teu povo, e alcança aqueles que ainda não são seus. Mostra Teu poder, Tua glória, Teu amor, da maneira que o Senhor estabeleceu mais gloriosa para fazê-lo, salvando pecadores, para que Teu reino avance, Tu receba glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém. Irmãos, apesar dos sofrimentos temporais que o mundo está sendo submetido, a pandemia do coronavírus, bem como todo o processo que a envolve, trouxe inúmeras consequências trágicas ao homem. E uma delas é a dor e o sofrimento. O sofrimento tem sido a marca da nossa década, a marca desse tempo. Dor, sofrimento. E as grandes necessidades que o homem, na sociedade moderna, sofre. Entretanto, nós como cristãos, não podemos tirar da nossa mente que a maior necessidade do homem, a maior necessidade que o homem moderno, que o homem vivo hoje tem, é de salvação, é do perdão dos seus pecados, é de redenção. Quando eu vou evangelizar alguém, quando eu vou visitar um enfermo, alguém que sofreu um acidente de carro, alguém que está com câncer, ou alguém que perdeu o emprego, alguém que está com qualquer crise e está sofrendo muito, eu digo para eles: eu entendo o seu sofrimento, e se você me chamou aqui é porque você quer alívio do sofrimento, desse que você está aí passando, mas eu quero dizer que esse não é o maior mal que você está sujeito, apesar de estar doendo muito, apesar de acarretar consequências graves, mas você sofre de um mal muito maior que esse do acidente, muito maior que esse da dívida, da crise no casamento, um mal infinitamente maior, ele se chama pecado. Pecado. Você não está na iminência de falência econômica apenas, você não está na iminência de um divórcio traumático, na iminência de perder os bens e morar na rua, você está na iminência de sofrer a ira de Deus,
de ser condenado eternamente ao lago de fogo que arde como enxofre. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer no verso 18 que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens. Eles estão debaixo de juízo divino, estão debaixo de condenação, e a menos que o Senhor os salve, perecerão para todo sempre no inferno de fogo ardente. E essa noite eu gostaria também de abordar você nesse sentido. Há alguns aqui também que vieram na esperança de Deus falar, na esperança de ter a solução de algum caso, de alguma situação, de algum problema, na esperança de serem visitados, curados, consolados, motivados. E você não está errado, o Senhor faz essas coisas. Ele prometeu dispensar sobre nós os seus cuidados enquanto aqui na terra. Entretanto, alguns que estão entre nós, tanto aqui presencialmente quanto me assistindo, sofrem do mesmo mal que a humanidade pecadora sofre: a falta do perdão, a redenção, a salvação. Necessitam desesperadamente do perdão dos pecados. Agora, qual é a maneira com que o homem pode ser salvo? Como um homem pode ser salvo? O texto aqui que eu li nos apresenta uma das maneiras, na verdade, é um título diferente para a mesma maneira. Ele nos apresenta uma maneira como podemos ser salvos. E o texto diz: olhai para mim. É isso que ele está dizendo. São palavras do Salvador no verso 22. Olhai para mim e sedes salvos. A maneira com que um pecador pode ser salvo, a maneira com que um homem pode passar da morte para a vida, ser redimido, perdoado, como ele pode herdar novos céus e nova terra, é olhar para o Senhor. E essa noite eu vou, com a ajuda do Espírito Santo, conduzir você ao Salvador. Nós vamos olhar para Cristo, olhar para a sua obra. Isso nada mais é do que olhem para o Evangelho, fixem seus olhos no Evangelho, fixem suas esperanças em Cristo, olhem para Ele, confiem nele, se lancem nele, então serão salvos. Então Ele nos convida. Ele convida não só a mim, não só a você, mas todos os limites, todos os termos da terra, homens, mulheres, jovens, crianças, de todos os povos, tribos, línguas, olhem para Ele e serão salvos. Fixem os olhos de vocês nele, o Salvador, Jesus Cristo, e serão salvos. Ou seja, o meio que um homem pode ser salvo é o quê? Visto que o homem, na sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. É a pregação do Evangelho, é o Evangelho de Cristo que salva. Logo, olhar para Cristo é olhar para o Evangelho. Então nós vamos olhar, na esperança que, olhando, alguns de vocês sejam salvos. Na esperança que aquele que está aqui e não é salvo, olhando para Ele, como o texto disse, promete: olhai para mim e sede salvos. Na esperança que, olhando, você também seja salvo. Então vamos olhar para Ele, vamos começar olhando para a vinda dEle na terra. O Evangelho se inicia com a encarnação de Jesus, com a vinda, a materialização do Verbo, a humanização do divino,
a entrada daquele que é atemporal, imaterial e imenso, eterno, no tempo, no espaço. Olhai para mim, vamos olhar para o primeiro passo de Jesus rumo à nossa salvação, rumo à confecção, rumo à elaboração do Evangelho, a encarnação. Filipenses 2,7 diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Paulo ensina que Jesus, ao cumprir o plano da redenção, deveria despojar de alguns atributos, ou melhor, deveria despojar de algumas prerrogativas, de alguns benefícios divinos. E o texto diz que ele não rejeitou o convite para deixar a sua glória. Sendo em forma de Deus, sendo como Deus, sendo tanto Deus como Deus é Deus, ele não se privou de deixar os seus direitos, suas prerrogativas. Para nos salvar, ele teria que despojar-se da sua glória. Ele teria que deixar seu trono, ele teria que abrir mão da sua posição, e a Bíblia diz que ele não se opôs a isso, voluntariamente ele se dispôs, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele se dispôs para quê? Mas tomou forma de homem. Ele não só abriu mão de algumas prerrogativas da divindade, como se sujeitou a receber um corpo humano, se sujeitou às limitações da humanidade, às limitações de um corpo. E aí é o que chamamos o mistério da encarnação, um milagre estrondoso, inexplicável, incompreensível. Aquele que o universo não comporta, que os céus dos céus não contém, aquele que não pode ser medido, agora repousa no ventre de uma virgem, como um bebezinho. Agora tem pele, ossos, músculos, nervos, sangra, ri, chora, sente fome, frio, calor, tristeza, angústia e até morre. Olhai para mim, olhem para o milagre da encarnação. No princípio era o verbo era a palavra grega logos, para os filósofos era sabedoria divina, o conhecimento, a iluminação. Aí João vai dizer, esse logos estava no princípio, o logos é eterno, o verbo é eterno, no princípio era o verbo, eterno. O verbo estava com Deus, é distinto de Deus. Tem Deus Pai e Deus Filho, pois estava do lado de. E o verbo era Deus. O verbo era eterno, distinto do Pai, e o verbo era divino. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito seria feito. O verbo é o agente da criação. E o verso 14, esse logos, esse verbo, esse ser divino, que é distinto do Pai, mas é tão divino quanto o Pai, se fez carne, se fez homem, se fez pessoa, teve esqueleto, nervos, músculos, sentimentos semelhantes aos nossos, entrou no tempo, se sujeitou ao espaço, se sujeitou ao tempo. Mas para que ele fez isso? Por que razões ele fez isso? Deixa eu ver se eu acho aqui. Por que razões ele fez isso? Tem uma razão por que ele fez isso. Porque para nos salvar, teria que ser feito um sacrifício à altura daqueles que transgrediram. Vejam só, Hebreus capítulo 10 diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros,
não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. A lei de Moisés instituiu que o pecado seria coberto mediante a sacrifício animal. O pecador oferecia um animal ao sacerdote que feria o animal, vertia o seu sangue, aquele sangue cobria, espiava o pecado. Mas o escritor de Hebreus diz que ele não fazia isso. Ele não tinha poder, o sacrifício animal não tinha poder para fazer isso. Veja só o verso 2: de outra sorte não teriam cessados de ser oferecidos. Por quê? Eles tinham que ser oferecidos sequencialmente, ininterruptamente. Se o sacrifício fosse suficiente e cobrisse o pecado de verdade, não é necessária a repetição do sacrifício. Então o escritor diz que os sacrifícios animais não perdoavam, não cobriam. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação dos pecados por todos os anos. O que a ordem levítica aqui ela servia para fazer? O que o sacrifício levítico servia? Ele não perdoava, ele só me lembrava do meu pecado. Toda vez que o sacrifício era oferecido, na verdade ele não perdoava, ele apenas apontava para o meu pecado. Ele na verdade fazia maior a minha culpa. É o que o escritor está dizendo. Entretanto, nesse sacrifício se faz recordação para os pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. O sacrifício levítico ordenado na lei de Moisés não tinha condição de nos perdoar. Deveria ser o quê? Um sacrifício humano. Deveria ser um homem. Só um semelhante a nós teria condição de nos substituir. Por quê? A Bíblia diz que a vida está no sangue. Então, quando se oferecia, matava o animal, era a vida do animal para poupar a nossa vida, ou cobrir o pecado da nossa vida, ou para se doar no lugar da nossa vida. Mas uma vida animal não tinha condição, não era compatível a uma vida humana, logo tinha que ser uma vida humana. Aí o versinho diz: por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes. Deus não aceitava. Isso não podia perdoar os homens. Antes, um corpo me formaste. Opa, quem é que está falando aqui? Um corpo me formaste. Em razão do sacrifício animal não ser suficiente para perdoar os nossos pecados, um corpo foi dado ao Senhor, a sua encarnação, o principal objetivo dele ter se feito carne, é para ser oferecido como sacrifício superior dos bodes e touros, que não perdoavam, não expiavam pecados. A encarnação do Senhor foi para que um homem, semelhante a nós, morresse em nosso lugar. O evangelho consiste nisso, na morte substitutiva do Filho eterno de Deus, na figura e pessoa de um homem, Olhai para ele, olhem para a encarnação, olhem para a humilhação de Cristo, deixando a sua glória e se fazendo homem, e não só isso, se fazer homem para nos substituir. Segunda coisa, vamos olhar não só para a encarnação, vamos olhar para a retidão de Cristo. O texto diz: olhai para ele e sejam salvos. Olha o que foi feito por você. Ele teve que se humilhar ao ponto de ser como você, ser tentado como você, passar os sofrimentos e aflições que você, e para substituir você. Segundo, olhai para a retidão. Não adiantava ser só um homem. Só um homem não poderia expiar nossos pecados. Só um homem não poderia cobrir nossos pecados. Só um homem não poderia nos salvar. Teria que ser um homem perfeito.
santo, um homem capaz de cumprir todas as exigências da lei divina, capaz de observar cada jota e tio da lei de Moisés. Teria que ser um homem que nunca experimentou pecado na sua vida, que nunca pecou, jamais pecou nenhuma só vez. Cristo foi esse homem. Olhem para a retidão de Cristo. Porque o texto diz em Salmo 15 e no Salmo de número 24, quem habitará no monte santo do Senhor? Quem entrará nos céus? É o que o texto está dizendo. Aquele que é limpo de coração e puro de mãos. Só pode entrar no céu quem é justo, quem é perfeito. Só existia um homem perfeito. Só poderia entrar um homem perfeito, porque veja só o que o texto diz em Gálatas: de modo que os que são, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Quem não cumpre a lei está debaixo de maldição. Só quem cumprisse a lei de forma perfeita poderia entrar no céu, e do contrário, quem a desobedece está debaixo de maldição. Logo, o que acontece? Cristo, a Bíblia diz que, 2 Coríntios 5, 21, em tudo foi, melhor dizer, aquele que não conheceu pecado. Cristo não conheceu pecado. E Hebreus 4 diz que em tudo foi tentado a nossa semelhança, porém sem pecado. E ao viver essa vida reta, presta atenção, a retidão de Cristo foi perfeita. Quando ele chegou para ser batizado no Rio Jordão, João Batista diz: eu que careço a batizar, tu vem a mim. Não, João Batista, convém cumprir toda a justiça divina. Ele cumpriu toda a justiça, ele cumpriu toda a lei, ele recebeu por isso todo o mérito. Então, logo, ele era o único que tinha direito de subir, de entrar no Monte Santo do Senhor. Só o que acontece? O que acontece na cruz? Quando Jesus morre na cruz, o mérito que está sobre ele, a retidão que está sobre ele, o mérito por ter cumprido toda a justiça divina, é transferido para nós, porque os que vivem sob a lei estão debaixo da maldição, somos nós, não teria condição. Mas aí o autor de Isaías está dizendo: olhai para mim, olhem para a retidão conquistada e atribuída a vocês, lançada na conta de vocês, dada a vocês. A retidão de Cristo. Teve um motivo ele ser um homem perfeito. Teve um motivo ele nunca ter pecado. Teve um motivo ele ser tentado em tudo e não pecar. Teve um motivo ele cumprir toda a lei de Deus, receber o mérito e transferir o mérito a nós, de modo que nós vamos ao céu não é por nossa bondade, não é por nossa justiça, não são pelos nossos méritos, são pelos méritos de Cristo conquistados na cruz e atribuídos, imputados a nós. Olhe para a retidão de Cristo, olhe para a perfeição moral de Cristo, olhe para a obediência de Cristo irrestrita. Agora, quem habitará no lugar santo? Quem habitará nos céus? Só o justo. Por causa da justiça, da obediência do homem perfeito, da justiça dele dada a nós, agora nós podemos habitar no lugar santo, nos céus. Olhem para Cristo, olha a perfeição de Cristo.
tudo que ele passou, seus 33 anos de vida, sem pecado. Eu já falei aqui das bênçãos do Monte Gerizim e do Monte Ebal. Presta atenção para você entender isso, para você entender um pouco mais. Moisés, na lei de Moisés, Deus instituiu 2 montes onde bênçãos e maldições eram lançados. Quem obedecesse à lei, no próprio Pentateuco, ele descreve que aquele que obedecesse à lei, bênçãos viriam sobre ele, e aquele que desobedecesse à lei, maldições viriam sobre ele. Então ele ordenou que 2 grupos de israelitas subissem, um no Monte Ebal, o outro no Monte Gerizim. No Monte Ebal, seria pronunciado maldições que cairiam sobre a cabeça daqueles que quebrassem a lei. No Monte Gerizim tinha outro grupo, que ia pronunciar bênçãos para aqueles que cairiam sobre a cabeça daqueles que cumprissem a lei. Dos 2 montes só tem 2 grupos de pessoas. Em um monte está toda a raça humana que quebrou a lei. Ela tinha que estar lá debaixo e ouvir o pronunciamento de todas as maldições e cair na cabeça. Do outro lado, o segundo grupo de pessoas, um só homem, o único que obedeceu toda a lei. Só ele tinha o direito de estar debaixo do Monte Gerizim e receber todas as bênçãos de obedecer à lei. Sabe o que Jesus fez na cruz? Trocou de monte. Ele obedece toda a lei, cumpre toda a justiça, anda em perfeita retidão. E na hora que vão ser pronunciadas as bênçãos para cair sobre aquele que cumprir a lei, ele sai de lá e nos coloca lá. Recebemos a sua justiça, os méritos da sua retidão caem sobre nossa cabeça. Olhem para a encarnação, olhem para a retidão, as exigências da lei. Terceiro, agora, querem ser salvos? Olhai para mim, olhem para a trajetória de Jesus, olhem agora para a sua crucificação, olhem para a sua morte. Nós vamos olhar agora para a penalidade do pecado. A Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, por nós, se fez pecado. Ao ser pregado na cruz, veja só, ao ser pregado na cruz, se a morte era substitutiva, se a encarnação era substitutiva, ele tem que nos substituir em algo. No que ele vai nos substituir? Nos nossos pecados. Ele não conheceu o pecado, ele nunca pecou, mas na cruz se fez pecado. Toma cuidado para você não errar aqui, senão você pode atribuir pecado a Cristo. Não, ele nunca pecou. Ele foi considerado pecado, do mesmo jeito somos considerados justos. Nós somos considerados justos, mas não nos tornamos justos. A justiça é colocada na nossa conta sem sermos justos. Jesus, o pecado é colocado na conta dele, sem ele ser pecador. Ele não é pecador, ele é só tratado como pecador na cruz. Então aquele que não conheceu o pecado, por nós, se faz pecado. Olhem para a imputação na cruz, olhem para a cruz. Não é um homem sangrando, apenas marcando a história, é um homem recebendo o pecado de todo o seu povo, sendo considerado transgressor, violador da lei de Deus, mesmo sem nunca ter violado. Olhem para a cruz, na cruz ele se faz pecado. Agora tente imaginar o horror do que é se fazer pecado. Eu vou te dar uma ideia do que Cristo fez, o que quer dizer isso. Aquele que não conheceu o pecado. Imagina uma criança, uma menina, a sua filha, de 3 a 6 anos, a coisa mais linda, mimosa, charmosa que tem, inocente e pura,
3 assaltantes sequestradores entram na sua casa, amarram vocês, tomam essa menininha e a abusam, a mancham, a embriagam, a drogam e a abusam sexualmente. Imagina o que é para uma criança pura conceber toda essa sorte de sujeira. Com Cristo é muito mais elevado. Aquele que nem em pensamento nunca pecou, imagina agora na cruz receber toda a vileza, toda a imundícia do nosso pecado, toda a mancha afetar, aquele que nunca experimentou um pecado sequer. Foi isso que aconteceu na cruz. Olhem para a encarnação, olhem para a retidão, olhem para a crucificação. Aquele que não conheceu. Uma coisa é nós pecarmos, uma coisa é nós se considerarmos pecado, outra coisa é aquele que não conheceu. Mas na cruz ele não só se fez pecado, porque o texto diz também em Gálatas, que se ele se fizer pecado, ele também tem que se fazer maldição. Porque o texto diz assim, ó: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. O que é não praticar as coisas do livro da lei? Transgressão. O que é transgressão? Pecado. O que o pecado traz? Maldito todo aquele que quebrar as obras da lei. E o verso 3 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Qualquer rabino da época sabia, conhecia Deuteronômio, que dizia: o teu cadáver não deixará hasteado no madeiro. Qualquer um sabia que a morte por crucificação era um sinal da maldição divina. Cristo não só foi manchado, afetado com o nosso pecado, foi considerado uma maldição. Vamos voltar para o Monte Gerizim? De um lado as maldições, todas de Deuteronômio 28, maldito será no campo, maldito o fruto do seu ventre, maldito entrar, maldito sair, todas as maldições, todas, eram lançadas sobre a cabeça de quem quebrasse a lei, através do Monte Ebal. No Monte Gerizim as bênçãos. Se Cristo nos colocou debaixo do Monte Gerizim, e as bênçãos, os méritos, a justiça que era para cair sobre ele, cai sobre nós, as maldições todas lançadas no Monte Ebal, que deveriam cair sobre todo aquele que transgredisse a lei, caiu sobre o Filho de Deus. Ele foi considerado maldito, transgressor da lei. Olhem para mim, olhem para a cruz, e tem uma terceira etapa: se faz pecado, se faz maldição. Por se fazer pecado e maldição, se torna culpado. Não adianta só se assumir meu crime, se assume a imagem que você vai ter sobre o meu crime, mas se assume também a culpa do meu crime. E assumindo a culpa, você tem que pagar pelo crime. Jesus se faz pecado, se faz maldição, se faz culpado, e se fazendo culpado, tem que pagar toda a penalidade da transgressão da lei e do pecado. E esse pagamento vem em forma de quê? A Bíblia diz que a vida está no sangue. A Bíblia diz que toda transgressão recebeu o justo castigo. Ele tem que pagar com a própria vida. Ele se faz culpado e agora tem que pagar a penalidade. Isso vem em forma do quê? Da ira de Deus, a santa ira. Vamos dar um exemplo.
tinha um condenado no tribunal, no banco dos réus. Entra um homem justo, inocente, e diz: eu assumo a culpa dele. O criminoso sai e o inocente senta. O inocente então leva sobre ele todos os crimes do culpado. Ao levar todos os crimes, leva a culpa do culpado. Eu levar a culpa do culpado, leva a sentença do culpado. E a sentença é pena de morte. A forma de execução: injeção letal, forca, guilhotina. Pois Cristo fez isso, assumiu nosso lugar no tribunal de Deus. O inocente se colocou no lugar do culpado, eu e você. E se colocando no culpado, levou nossos crimes sobre ele, nossos pecados. E ao levar os pecados, levou a culpa. E ao levar a culpa, recebe uma sentença. A sentença era a morte. E o instrumento de execução não era nem a guilhotina, a forca, era a violenta cólera de Deus descendo sobre o Filho de Deus. Isaías 53:10, foi do agrado do Pai enfermá-lo, esmagá-lo. Então na cruz, toda a ira de Deus destinada a nós desce sobre o Filho de Deus e ele é executado pelo próprio Pai. A justiça e a santidade de Deus são coisas tão elevadas que por causa do pecado nem o Filho ele poupou. Olhem para Cristo e sejam salvos. Olhem para Cristo. Olhem para a encarnação, olhem para a retidão, olhem para a crucificação, mas não ficou só aí. Se tivéssemos só a morte de Cristo, não teríamos o Evangelho. Olhem agora para a ressurreição de Cristo. A encarnação é o mistério, a retidão é a exigência, a crucificação a penalidade, a ressurreição a garantia. Como temos certeza que esse sacrifício foi pleno? Como temos certeza que esse sacrifício foi suficiente? Como temos certeza que Deus aceitou o pagamento de Cristo para nosso perdão, nossa absolvição? Como temos certeza que valeu tudo Ele ter vindo encarnado, vivido a justiça de Deus perfeita e ter morrido? A garantia repousa no fato de que no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Por isso Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Romanos 4:25 diz que Ele morreu por nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Olhe para a obra perfeita. A ressurreição é uma prova da suficiência do sacrifício, da obra completa. O Pai recebeu cada gota do sangue do Filho. Todos quanto o Filho veio para morrer, todos serão salvos. O Pai aceitou. É a garantia. 3 dias depois, a pedra do sepulcro rolou e Ele ressurgiu dos mortos. E Pedro vai dizer: solta as ânsias da morte, as cadeias, as correntes, porque não era possível que por elas fosse preso. Ele ressuscitou. Veja só, morreu por nossas transgressões, imputação. Nosso pecado é lançado sobre Ele. Na ressurreição, dupla imputação. Enquanto o nosso pecado é lançado sobre Ele, a justiça dEle é lançada sobre nós. Os méritos dEle são lançados sobre nós. A bondade dEle é lançada sobre nós. Olha que obra estupenda, meu irmão. Veja Cristo se erguendo dos mortos por você.
Veja Cristo dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Ele ressuscitou para garantir a nossa ressurreição. Ele ressuscitou para que nós ressuscitássemos depois. Olhem para a ressurreição. Mas não só para a ressurreição, olhem também para a glorificação. Quer ser salvo? Olhe para mim, vós e todos os termos da terra, sejam salvos. Olhe para a glorificação. O que é a glorificação? A posse do reino. Se ele tivesse feito tudo isso, e daí? Para onde você ia? Veja só, se ele fizesse isso, meu irmão, veja a beleza do Evangelho. Olhai agora para a glorificação. O que? Cristo toma posse do reino. Ele vai dizer lá: e agora todo o poder foi-me dado no céu e na terra, em Apocalipse 5. O cordeiro, o ancião está chorando. João chora e o ancião diz: não chore. O cordeiro, o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele é digno de tomar o livro e desatar os selos. Então ele sobe, toma da mão do Pai o livro e desata os selos. O reino é dado a ele. Agora você entende? Não se turbe vossos corações, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, e eu vou preparar, e quando eu estiver preparado, voltarei outra vez para onde eu estou. Estejai vós também. O que é isso? Ele vai preparar as entradas para a morada celeste. O que é isso? Jesus foi lá, virou mestre de obra, chamou os anjos, pega a botina, pega avental e luva, colher de pedreiro, vamos começar a fazer as casas. Não, as moradas estavam prontas, mas não estavam disponíveis. Pecadores não podiam entrar. Sangue tem que ser vertido e o preço tinha que ser pago para eles terem direito às moradas. Então ele vai subir, completar a obra diante do Pai, abrir as portas dessas moradas, abrir os aposentos de Deus, inaugurar isso, aqueles portões que jamais se abriram. Agora se cumpre o salmo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Então os anjos dizem: quem é esse Rei da Glória? Nenhum homem ousou passar por esses portais. Lembre-se, quando Cristo saiu de lá, ele era só Deus. Quando ele volta para lá, ele não é só Deus mais. Ele é Deus e ele é homem. O corpo que ele tomou na terra nunca mais vai deixar ele, inclusive está com ele até agora. Pela primeira vez um corpo vai entrar naqueles portões. Quem é esse? Aí novamente eles dizem: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Mas quem é esse ser com corpo que vai entrar? Então alguém brada: o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Ele está entrando e está dizendo: open the gates, abram. Por quê? Finalmente chegou o dia dessas moradas serem ocupadas, desses palácios serem ocupados. São as casas, as mansões do meu povo. Olhem para Ele, olhem para Ele. É isso que Ele fez a vocês. Olhem para a beleza da encarnação. Deixar o trono da majestade para sangrar, para se fazer como você. Porque um sangue de um bode teria que ser repetido sucessivamente e jamais expiaria. Então teria que ser um homem. Não haveria homem nessa condição na terra. Um homem perfeito, ele teve que se fazer homem. Um homem que obedecesse toda a lei, ele obedeceu toda a lei. Um homem que teria que morrer como culpado,
no lugar dos culpados, sofrer todas as penalidades. Um homem que não poderia permanecer morto, porque senão seria vã a nossa fé, mas que ressuscitasse. E um homem que não só ressuscitasse, mas que tivesse um reino. Olhai para a glorificação. Fim. Olhai para o retorno. Eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Vou abrir os portões. Vou pegar da mão do Pai o livro, que é o livro da história, dos decretos, e vou começar a desatar os selos. Os acontecimentos estão todos na minha mão, não está Donald Trump, Joe Biden, Bolsonaro, China, comunismo, não, está nas mãos do soberano, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem governa a história com exímia perfeição, está nas mãos dele. Ele vai, e quando eu estiver preparado, voltarei. A segunda vinda. Olhem para a segunda vinda. Olhem para quê? Para onde eu estou. Estejai vós também. A volta de Jesus. Ele está falando da ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Ele está falando agora da nossa glorificação. Olhem para a volta de Jesus. Isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Isso que é corruptível envelhece, peca, enferma, vai se revestir da incorruptibilidade. Quando? Eis que vos digo o mistério: nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará. Quando que a trombeta soa? Quando Ele volta. Os vivos ressuscitarão primeiro, e nós, os mortos, ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Ou seja, olhem para Ele. A redenção não é só um aspecto moral, jurídico, mas afetará a nossa essência, a nossa existência. Teremos corpos imortais, teremos corpos incorruptíveis, não passivos mais do pecado, nem das doenças. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvirá a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Olhem para o retorno glorioso. Ele virá, meu irmão, como um raio que corta do ocidente, do oriente ao ocidente. Ele virá sobre as nuvens com clangor de trombeta, com glória e majestade, e a Bíblia diz que todo olho verá. Ele reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos do mundo, e encontrarão com ele nos ares. Olhem para a volta. E Ele volta para quê? Para que onde eu estou, volta, ressuscita, arrebata, transforma o mortal em imortal, o corruptível em incorruptível. E agora? Estejai vós também. Vamos habitar em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Tomaremos posse das moradas eternas.
entraremos no céu para sempre. Esse mundo não habita a justiça nem a paz, corrupção, morte, pecados, iniquidade, desonestidade, perseguição, culpa, mácula, ruga, sujeira, dor, sofrimento, ódio. Mas olhem para Ele, um dia irá de te buscar e colocar numa terra deleitosa, onde não há dor, nem choro, nem pranto, nem luto. As primeiras coisas já passaram, o mar não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva para o seu marido. Vamos habitar para sempre com Ele. Lá não haverá sol, porque o Cordeiro brilhará sobre nós. É isso que Ele nos promete. Olhem para Ele, olhem que obra estupenda, entrando no espaço e no tempo, nos substituindo na cruz, vivendo uma vida em perfeita obediência e dando o mérito dessa obediência a nós, morrendo como culpado, pagando as penalidades, ressuscitando como garantia da suficiência do sacrifício, comprando moradas, herdando um reino e voltando para nos colocar nesse reino. Uau! Uau! Isso aqui é a história desse livro. É a história da... E se você pensar que está pertinho isso aqui. Entretanto, só vai fazer parte disso quem olhar. Alguns que estão me vendo aqui não entrarão nesse reino. Alguns que estão me ouvindo. Alguns entraram aqui e não são salvos, não são redimidos, não foram perdoados. Alguns ainda estão mortos nos seus pecados, andam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Alguns ainda são mentirosos, sensuais, adúlteros, avarentos, religiosos, fariseus, legalistas. Mas há uma esperança para você, e eu tenho certeza que Deus pode, que Deus quer, e vou me atrever até ir mais longe, que Deus vai salvar gente, que me ouve aqui e que me ouve lá. Você quer ver a prova disso? Abra comigo em Atos 18, Atos capítulo 18. Atos 18. Atos 18. Verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Pode substituir esse fala por pregue e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, pregue e não te cales, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo está em Corinto aqui, ele foi hostilizado, perseguido e rejeitado, ficou desanimado, e Jesus aparece para ele e diz: não para, prega. Por quê? Porque eu tenho povo naquela cidade. E o que tem? E eu vou salvá-los mediante a sua pregação. Sabe o que isso quer dizer? Que onde Deus ordena que o evangelho seja pregado, é porque tem povo dele ali, e é porque ele tem desejo de salvá-los. Se o Senhor me colocou aqui e disse:
não te cales, pregue. Por quê? Porque eu tenho povo nesse lugar. Porque quando eu disponho alguém para pregar meu evangelho, é porque eu tenho intenção de salvá-los. Se o evangelho está sendo pregado aqui essa noite, se você que me ouve está aí ouvindo o evangelho, se o evangelho chegou a você, é porque Deus tem intenção de salvar alguns daqueles que estão ouvindo. Como que eu faço? Olhai para mim. Que isso? Olhem para Jesus. Não é só o ato de visual, lancem a fé de vocês em Cristo, olhem para a obra, olhem para o sacrifício, olhem para a encarnação, ressurreição, olhem para a vida sem pecado, olhem para o sangue vertido e lancem a fé de vocês, lancem a esperança de vocês nesta obra, nesse Salvador, então sede salvos. Olhe para o que Ele fez. Olhe para o evangelho, creia no evangelho, creia no sacrifício, creia na morte, creia na ressurreição, se arrependa dos pecados, se arrependa, deixe de ser o homem, a mulher, os atos que praticavam, volte as costas para o pecado e corra para Cristo, então vocês serão salvos. Feche os olhos, curva a cabeça.